Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui na Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a sua consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e o tema de hoje nós iremos falar sobre o evolucionismo ou criacionismo. É uma pergunta. Qual é aquilo que você acredita? Qual é, na verdade, o dogma que muitas vezes são criados pela humanidade? Por que nós vamos trabalhar esse tema? Bom, essas duas teorias, na verdade, falam sobre a origem do humano. Poderíamos ter até três teorias. A primeira teoria é que os humanos vêm da origem dos primatas, um processo evolutivo de milhões de anos, e aí o humano ele acaba evoluindo da raça dos primatas, e essa é a teoria científica que muitas pessoas que acreditam em Darwin concordam com ela. Então a teoria da evolução de Darwin. A segunda teoria, que é a teoria da criacionismo, a teoria do criacionismo, que vem do cristianismo, do islamismo e também do judaísmo, é uma teoria que, na verdade, existe um Deus que criou todos nós, um Deus poderoso, supremo, que criou todos nós. E essa é a teoria do criacionismo. A terceira teoria é, na verdade, uma teoria que a ciência hoje já reconhece. Por quê? A teoria do evolucionismo de Darwin não consegue explicar, por exemplo, como o homem, como o humano, passou do Homo erectus para o Homo sapiens. Ou seja, há um elo perdido aí que Darwin não consegue responder. Os cientistas já admitem hoje que houve uma mutação genética e por esse motivo o humano teve toda a sua evolução, diferentemente dos primatas. Bom, vamos analisar agora quais são as três teorias, mas qual é o motivo por essa análise? Quando a gente faz uma análise, ou seja, tanto do criacionismo bem como do evolucionismo, a gente começa a conhecer um pouco mais qual é o panorama do mundo atual. Mas como assim? Por que isso é importante? É importante porque as teorias, na verdade, são a manifestação da humanidade atual. A teoria do evolucionismo, muito antes de Darwin, começou talvez com Sócrates, lá na Grécia. Sócrates, quando vai visitar o templo de Delfos, e ele vê lá na frase inicial, conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo, Sócrates percebe que o grande processo de conhecer a si mesmo permite uma evolução. Para Sócrates, então, existe uma causa para a existência do humano. E com isso ele formula a teoria, a lei da causa e efeito, que depois Platão, que escreveu sobre Sócrates, Sócrates não tem nada escrito dele, Platão é quem escreveu de Sócrates, escreveu sobre Sócrates, no seu livro República. Platão vai falar do mundo das causas, do mundo das ideias. Por essa teoria, tanto os socráticos como os neoplatônicos começam a modificar toda a filosofia, principalmente aqui no Ocidente. Porque antes de Sócrates, a teoria da origem do humano era uma teoria meio que mística. Eles acreditavam que havia um Deus supremo e absoluto que criou os humanos. Então, essa era a teoria anterior a Sócrates. No entanto, a teoria de Sócrates bate muito com as religiões que têm
uma teoria evolucionista, que é o caso do hinduísmo, do budismo e também do espiritismo de Allan Kardec, né? Essas teorias do evolucionismo, elas são totalmente diferentes da teoria do criacionismo construída pela religião católica e também seguida pelo judaísmo atual e pelo islamismo. A teoria de Sócrates, no entanto, ela difere da teoria de Darwin. Por quê? Para Darwin, a evolução das espécies aconteceu por um sistema de competição, ou seja, aquelas espécies mais fortes foram as que sobreviveram durante todo esse processo evolutivo. O que difere de Sócrates e também das religiões, né, lá do hinduísmo, do budismo, que são mais antigas. A grande diferença é que para essas religiões a evolução acontece de uma forma diferente. Vamos analisar um pouco como que é a teoria evolucionista dessas religiões. Para essas religiões existe uma essência, uma emanação, algo, né, que poderíamos chamar de superessência, que é, na verdade, uma mônada, como os gregos chamavam. Mônada é a pura luz, a luz que penetra as trevas, e com a penetração das trevas cria-se a Barbelô, que é o Criador, Pai, Mãe. É por isso que nas religiões hinduístas existe Brahma, que é esta fonte, né, essa mônada, que é o ser supremo, que na verdade ele não criou nada, apenas ele emprestou a essência primordial para a geração da criação. E aí a Barbelô, o espírito pai, mãe, é o que eles criam depois, né, são os criadores. Tanto é assim que lá no hinduísmo existe Brahma, depois existe Vishnu e Shiva. Vishnu é o elemento feminino, por isso o Deus, né, o Deus Vishnu, que é um dos criadores, né, ele é mais amoroso, mais afetivo, é um Deus com manifestação do amor. E Shiva já é um Deus mais rancoroso, mais bravo, mais irado, mais racionalista. Perceba que para o hinduísmo a criação, diferentemente de Darwin, a criação acontece pelo processo de junção. O positivo, que é Shiva, com o negativo, que é Vishnu. E aí que nascem todas as criações. E dessa junção do positivo com o negativo nasce o Logos. O Logos é o Cristo. Então, Shiva e Vishnu, que para os gregos é a Barbelô, espírito pai e mãe, são os criadores. E o Logos, Cristo, é a manifestação da forma, ou seja, aquele que cria a forma. Na live que eu fiz para o Flávio Vale, uma pessoa até me questionou: mas a palavra Cristo significa o ungido. De fato, Cristo é o ungido que tem o poder de criar formas. E como que, né, o Logos Cristo cria as formas? No primeiro momento, ele tem 4 seres viventes, que são os 4 planos mentais, o que nós falamos muito no Código da Consciência, que é exatamente o plano físico, o plano astral, o plano mental e o plano espiritual. Os 4, quando você soma as 3 emanações, ou seja, a mônada que nos traz a centelha divina, a Barbelô, que criou todo o universo em potencialidade, e o Logos Cristo, que é quem dá a forma. Portanto, Cristo ungido é aquele que recebe a missão de criar todas as formas do universo. Por isso, 4 mais 3 dá 7, que é exatamente as 7 manifestações das consciências, sendo que a consciência microcósmica vai da primeira à 7ª dimensão, que é a consciência humana.
Da oitava à 14ª dimensão, né? A 15ª dimensão, nós temos a consciência, da oitava à 14ª dimensão, a consciência crística. E da 15ª à 21ª dimensão, a consciência cósmica. Bom, qual que é a teoria evolucionista, né, que essas religiões falam? Elas falam o seguinte, que o propósito da existência do humano é exatamente nós recebemos uma forma, e aí que acontece? Esses 4 seres viventes, cada ser vivente cria formas diferentes. O primeiro ser vivente, ele cria a forma mineral, que é exatamente o plano físico. Então, você pega o mineral, ele tem apenas 2 corpos. O corpo etéreo, que está presente no todo, ou seja, em todo o cosmos, que é exatamente a emanação da mônada, e o corpo material. Já o segundo ser vivente, ele cria as formas vegetais. O vegetal tem 3 corpos. O corpo etéreo, o corpo material e o corpo emocional. Portanto, seria equivalente ao que nós chamamos de plano astral, do elemento água. O primeiro elemento é o terra. O terceiro ser vivente, que é exatamente o ser que cria as formas dos animais. O terceiro ser vivente, portanto, ele cria essas formas tendo 4 corpos. O etéreo, o material, o emocional e também o corpo mental. E aí é uma coisa muito importante. Os animais têm diferentes patamares evolutivos. Por quê? Um animal básico, um animal que ainda é inseto, ele tem uma evolução ainda muito longa, comparado, por exemplo, aos animais que já são selvagens. Aí tem um outro grupo de animais, que são aqueles animais que são utilizados muitas vezes para o sacrifício, que acabam sendo alimentos para os humanos. E aqui não estou questionando a questão se é bom ou ruim, só estou colocando o conhecimento. E temos um terceiro grupo de animais, né, que são talvez os mais evoluídos na escala da evolução, que são os animais domésticos, que por eles viverem com os humanos, acabam tendo um processo evolutivo superior aos demais animais. Mas perceba que todas as formas têm a sua evolução. Um mineral com bilhões, talvez trilhões de anos, ele acaba evoluindo para a forma vegetal. O vegetal também, depois de um certo tempo, ele evolui para o animal. E nós temos o 4º ser vivente, que é o gerador do reino hominal. A diferença entre o reino hominal do animal é que nós temos um corpo a mais. Nós temos o corpo etéreo, além disso nós temos, né, o corpo físico, que é o nosso plano físico, o corpo astral, ou melhor, o plano astral, que é o nosso corpo tem vegetal, né? Nós temos também dentro do nosso corpo o plano mental. Diferentemente dos animais, o humano tem um ponto evolutivo a mais que o animal, já irei explicar. E depois temos o corpo espiritual, que é exatamente, né, o nosso plano espiritual. E essa é a grande diferença entre os seres hominal e os seres, né, que são animais. Existem outros seres ainda no cosmos? Existe. Por quê? Quando você sai da 7ª dimensão e entra na 8ª, da 8ª à 14ª, existem aqueles seres que são de consciência crística. Não são os seres desencarnados, e sim são os seres chamados angelicais, que nesse caso eles não precisam mais de manifestação holográfica, ou seja, manifestação física. Muito bem, dando continuidade a todo esse conhecimento. Então, para todos os reinos, para todos os seres que se manifestam nesse mundo,
né, nesse mundo que eu já falei, que é um grande simulador holográfico, e que nós estamos evoluindo para um planeta de regeneração, para todos os seres existe um processo evolutivo. Qual é a nossa evolução? O nosso processo evolutivo nasce pelo poder de quanto mais a gente é evoluído, mais capacidade nós temos de ser co-criadores, ou seja, deuses. E é por isso que Jesus mesmo que diz, vós sois deuses. Quanto mais evoluído você é, mais você tem a capacidade da criatividade, da colaboração e da compaixão, e é esse fator que gera a evolução. Porque com a criatividade você cria formas concretas ou abstratas, e quanto mais você evolui as formas, mais você evolui. Exemplo concreto é o próprio humano da caverna. Se você pegar o humano da caverna, que começou lá com o machadinho, com o martelo de pedra, e depois fez a roda, a primeira roda de pedra, e depois ele foi evoluindo as rodas. Se nós pegarmos uma roda hoje, né, por exemplo, uma roda de carro, né, um pneu, ele já é feito em borracha, ele tem já qualidade, dura mais, né? Porque se imagina o atrito que era uma roda de pedra, né? Imagina um carro atual andando com roda de pedra, né? Cada viagem acabaria com o pneu, né? Acabaria com a roda e automaticamente também acabaria com os humanos, né? Porque imagine o atrito, né? Ou seja, à medida que o humano vai evoluindo, ele vai construindo formas cada vez mais perfeitas. E uma das principais passos evolutivos do reino nominal está exatamente em você conseguir fazer com que o seu corpo, a sua manifestação, a sua forma, em cada manifestação da sua alma, em cada fractal de alma, você vai evoluindo, ou seja, que uma vida seja melhor que a outra. E no universo, tudo é evolução. É a terceira, o princípio de Hermes Trismegisto, que diz: no universo tudo se move, tudo vibra. E em cada vida, em cada manifestação, nós vamos evoluindo. Por isso, então, nós humanos, diferentemente dos outros reinos, temos um trabalho evolutivo mais acelerado. Então, qual é o propósito da existência para essas religiões, esses dogmas estruturados que buscam o evolucionismo? Exatamente, eles buscam a evolução para que a gente possa, nós saímos lá da luz, fomos criados pela Barbelô e pelo Logos nós criamos as formas, e o nosso trabalho aqui no planeta é evoluir para voltar novamente a nos tornarmos puro espírito. E este é o nosso trabalho como humanos. Muito bem. Agora vamos falar um pouco da teoria criacionista, que é a teoria, né, que a igreja católica, principalmente a romana, lá por volta do século IV, ela criou essa teoria. Veja só, ela criou a teoria do criacionismo. No século IV, houve o Concílio de Nicéia, que foi comandado pelo Papa, mas ele tinha as ordens do imperador Constantino para que se criasse uma doutrina, aonde a doutrina iria atender os interesses do imperador. Por essa teoria, né, os teólogos construíram a narrativa da onipotência, onisciência, né? Onipotência, onisciência e onipresença. Eles pegaram o conhecimento, né, dos deuses hinduístas, né, da mônada, da Barbelô e do Logos, né, que na verdade são 4 elementos, né, porque a mônada é o espírito, a Barbelô é o elemento pai e também o elemento mãe, e o Logos, Cristo, é o filho. Eles criaram
uma teoria da Santíssima Trindade, da qual tem o Espírito, excluíram a figura materna da criação, ficou só o Pai, e tem o Filho. E com isso eles criaram a teoria da Santíssima Trindade, que é um dogma. Por que eles criaram isso? Porque eles tiveram uma concepção baseado no Antigo Testamento dos judeus, né, do povo hebraico, aonde existia apenas um Deus, que é Javé. O que eles não compreendem é que a mônada, ela não é um Deus, ela está acima de Deus, porque ela é inominável, invisível. E aí, o Criador, que seria o Deus, eles criaram apenas um Deus, só o Pai. E aí colocaram o Cristo como também se fosse Deus. Então houve um processo de junção da Santíssima Trindade, criando apenas um elemento, um ser, né, que chamam de Deus, e que tudo que existe no universo foi criado por esse Deus. Tanto é assim que vamos começar agora a analisar algumas passagens bíblicas, principalmente no Gênesis, da criação. Pra vocês verem como tudo foi alterado. Primeiro, logo no primeiro capítulo, né, Deus, né, diz: haja luz, fiat lux em latim, haja luz. Calma aí, o Deus dando ordem. Ordem para quem? Se naquele momento não existia nada. Há muitos, aí começa as contradições. E aí, né, esse Deus que a igreja considera como Deus supremo e absoluto, na verdade era Javé, né? Esse Deus, ou Demiurgo, esse Deus então cria o planeta em 6 dias, e no 7º dia ele descansa. O que significa isso? Que a criação toda, que é a junção da mônada com a barbelô, mas quem cria é a barbelô, que é o elemento pai e mãe, criam todo o universo em 6 dias, mas não cria a matéria física, e sim a matéria holográfica, ou seja, ela cria, na verdade, em potencialidade, e dá ao Logos Cristo, que acontece no 6º dia, que é o nascimento do Adão Cádimo, que é andrógenos, porque contém o espírito do pai e da mãe, dá a ele, né, a missão de criar as formas. Quando acontece isso? Quando os deuses falam para Adão que ele deve dar nome para todas as manifestações do planeta. Aí acontece o seguinte: esse Demiurgo, na verdade, ele é um anjo caído, mas que tinha a capacidade de criar formas. Então acontece o seguinte: para que ele possa ter o controle, ele divide o homem e a mulher, e aí nasce, pela teoria do criacionismo, toda, né, transformam a mulher como segundo plano, né? A mulher vem da costela de Adão. Perceba que é por essa teoria do criacionismo é que nasce toda a opressão que as mulheres tiveram por séculos e ainda tem. Por quê? É graças a essas teorias que começa a nascer lá no Concílio de Nicéia, por exemplo, que a mulher não tinha alma. Tanto é assim que a mulher não poderia participar do clero, somente os homens. As mulheres, por não terem alma, elas não teriam direito de participar do clero. Veja que tudo nasce no criacionismo. E é a própria mulher que é quem vai fazer o Adão pecar. Porque o Adão, que é o homem, é totalmente impuro. Na verdade, o que aconteceu nessa situação? Javé, que na verdade ele é um Deus, né, inferior comparado à grande emanação,
um Deus inferior que é comparado a Shiva, um Deus rancoroso, um Deus invejoso, que é o elemento pai. Como ele se tornou um ser caído, ele perdeu a conexão com Sofia, que era a intuição dele que dava acesso ao plano espiritual. Sofia seria equivalente ao Deus Vishu. E como que é o processo evolucionista das religiões, dessas religiões? É pelo processo de junção, ou seja, do hinduísmo, do budismo e do próprio espiritismo. Allan Kardec também fala desse modelo evolucionista, onde você junta o pai e mãe, aí nasce o Logos. Já o modelo de Javé, como ele perdeu esta conexão, o processo todo dele é genético. Então, todas essas teorias, no Concílio de Nicéia, a igreja praticamente cria o sistema criacionista. E isso perdurou até mais ou menos o início do iluminismo, do renascimento, quando final, já no século XIX, aparece um cientista, Darwin, que começa a mostrar para os dogmas que a teoria dela estava errada. Só que o problema é que Darwin é um britânico. E Darwin, por ser britânico, ele estava no auge da Revolução Industrial. Então, ao invés dele seguir o modelo criacionista, lá do hinduísmo, do budismo, dos filósofos gregos, do próprio Egito, ele seguiu uma nova teoria, criou uma nova teoria da evolução das espécies. O que ele não consegue explicar, como que houve o elo perdido. E aí a ciência já admite que seres extraterrestres, há mais ou menos 200 mil anos atrás, surge o humano, mas era humano ainda Homo erectus, da raça dos primatas, mas há 50 mil anos atrás, houve uma mutação genética que permitiu a comunicação. E esse é o principal fator evolutivo, porque o humano, ao conseguir se comunicar, ele cria símbolos, esses símbolos criam as palavras, e essas palavras geram o pensamento, que é a lógica, e o pensamento gera a imaginação. Todo o processo criativo nasce pela imaginação. Qual é o problema da teoria criacionista? Como você não é um co-criador, porque só existe um criador, você é o quê? Você é um servo desse co-criador, desse criador. Ou seja, nos 7 verbos do Código da Consciência, a diferença entre essas duas teorias, entre o evolucionismo e o criacionismo, é que no criacionismo, logo no primeiro verbo, que é o verbo criar, que é o processo criativo, já se elimina, porque não é você que cria, é o Deus que cria. Se não é você que cria, você não se autoconhece. Por que você não tem o autoconhecimento? Porque exatamente você não sabe como é o seu processo criativo. Você não tem acesso a esse processo criativo. Tanto é assim que nas religiões de origem abraâmica, você não tem acesso ao plano espiritual. Quem faz essa conexão com o plano espiritual é o clero, é o rabino e assim por diante. Você não tendo o autoconhecimento, como que você pode ter autoconfiança? Você não acredita. Por mais que fale, a fé move montanhas, que é a mensagem de Jesus, você, por não se autoconhecer, não tem a capacidade de autoconfiar. Você não sabe como que é o processo da criação, porque você não foi convidado a criar, apenas a ser vítima do sistema, apenas a ser um escravo do sistema. Como você não tem autoconfiança, acaba o quê? Perdendo a sua saúde, primeiro a saúde mental, a saúde espiritual já não existe, porque a saúde espiritual se manifesta no fanatismo dos dogmas ou no ceticismo da ciência. Por você não fazer a sua capacidade da imaginação, diminui-se
automaticamente o seu poder mental, bloqueia-se o poder astral e você fica sobre o controle do plano físico, que é a mente coletiva criada por aqueles que querem te dominar. Ao você ter essa teoria do criacionismo, elimina-se a possibilidade de você ser criativo. E o processo evolutivo é exatamente a capacidade de você ser criativo. Porque ao ser criativo, você cria as formas, sejam elas concretas ou abstratas. E à medida que você vai aperfeiçoando essas formas, você vai evoluindo. E quando você cria as formas, gera naturalmente dentro de si, né, a necessidade de você cooperar, a necessidade de você, porque as formas suas eternizam. Portanto, você otimiza o seu tempo e cria foco e concentração para que as suas formas cada vez mais se tornem perfeitas. Do contrário, já que você não é responsável pela criação, você não precisa otimizar o seu tempo. Você não precisa conviver com seus irmãos. Você não precisa cooperar. Porque você se perde em distrações que não são um plano de você se tornar criativo, colaborativo e compassivo. E ao não fazer, né, esses 5 verbos, naturalmente você não atinge o grau da felicidade, porque a palavra feliz, na sua origem, significa fecundidade, produtividade. Ou seja, você só consegue ser feliz se você estiver criando, ou colaborando, ou em estado de compaixão. E aí você não se torna um ser completo. Por quê? No 6º dia da criação, ou seja, os deuses já tinham criado tudo. Quando ele cria o humano, ele fala, criemos os humanos, né? Criamos o homem, a sua imagem e semelhança. Se você bloqueia o seu plano espiritual, você só cria a imagem, que é o plano físico. E a imagem, o que é isso? É um clone. Quando você fala da semelhança, é porque você tem a capacidade de imaginar. E a imaginação é que cria a evolução, mesmo na técnica. Todas as ferramentas que o humano cria, por exemplo, que faz parte da evolução humana, nasce exatamente pela capacidade da imaginação, e você torna semelhantes as suas armas conforme o universo, conforme a natureza. Se você pegar, o humano chegou ao avião, de uma certa maneira, ele seguiu o quê? A imagem, né, e semelhança da natureza, que são os próprios pássaros. Se você pegar o carro, é a imagem e semelhança de um animal, e assim por diante. Todo o seu processo evolutivo fica bloqueado, por quê? Segundo a história narrada para nós, quando Eva dá o fruto proibido, que é o fruto da sabedoria, que daria acesso ao plano espiritual, né, o demiurgo pune Adão e Eva, e dessa maneira eles ficam bloqueados do seu acesso ao plano espiritual. Para concluir tudo isso, vamos agora compreender o seguinte: como que o modelo criacionista, que foi implantado exaustivamente no Ocidente e também um pouco no Oriente, principalmente naquelas nações que têm tradição islâmica, como esse processo criacionista cria o panorama atual da humanidade. Vamos lá. Se você é criado por Deus, e esse Deus é externo, e aí você é uma pessoa, digamos assim, protegida por Deus, que é o caso do povo escolhido, pelo processo do criacionismo, você se sente superior ao outro. O outro não é o povo escolhido. O outro, ele também foi criado por Deus, mas ele pecou contra Deus. Então me dá direito de eu matar o outro. Calma aí. Como assim?
Veja a batalha que nós estamos tendo lá no Oriente Médio. Um povo vai, acha que é dona da terra prometida, porque nós somos um povo escolhido. Então, eu tenho direito de matar aquele outro povo que não é o escolhido. E aí nasce o reverso. O que é o reverso? Aquele povo que não é escolhido, então sinaliza, muitas das pessoas acham que porque eu não fui escolhido por Deus, então eu acabo indo para o outro lado, criando violência, criando roubos, criando outros tipos de ações porque na verdade que Deus é esse que é injusto, que escolhe um povo e deixa o outro de fora. Que Deus é esse que cria para um povo toda a riqueza e para outro povo a miséria. Cria ricos e pobres. E aí, para compensar aos pobres, é falado, olha, o reino dos céus é para os pobres. Só que os ricos, eles vivem do bem bom. E aí, outro detalhe, não é permitido a você reencarnar-se. É uma vida só e pronto, para que você cumpra as regras que eu determino. Toda essa teoria do criacionismo cria o mundo que nós temos hoje. Um mundo onde temos mais de 70% da humanidade, povos que vivem numa verdadeira ditadura. A ONU, por exemplo, tem 195 países que são filiados à ONU. No entanto, 193 países, eles fazem parte das Nações Unidas e nós temos 2 estados que têm assento permanente na ONU, mas não fazem parte das Nações Unidas, que é o Estado palestino e o Estado da Santa Sé, que é o Vaticano. Esses 2 estados, eles participam da ONU, mas não são Nações Unidas. Agora, mais de 70% dos países que são das Nações Unidas, eles sequer permitem, o sistema é de ditadura. E mesmo os países que se dizem republicanos, como os Estados Unidos, a própria Inglaterra, o que acontece nesses países? Esses países também também praticam uma outra ditadura, que é a ditadura do próprio capitalismo. No planeta Terra, o humano ainda não evoluiu o seu sistema de coordenação. Por quê? O sistema construcionista permite que haja um rei, haja um imperador, haja um papa, haja um presidente que manda e desmanda no país, que é exatamente o modelo patriarcal, que tem uma origem lá em cima, que manda e desmanda. Tem países, por exemplo, no Oriente, por exemplo, que até pouco tempo a mulher sequer podia dirigir carro. E isso também aqui no Ocidente. Aqui no Brasil, por exemplo, a mulher só foi poder votar na década de 40 ou 50, se não me engano. O modelo criacionista criou todo um sistema de mundo aonde você não coopera com a criação. Você não é co-criador. Você é apenas vítima do sistema. E isso faz com que a humanidade não consiga o seu processo evolutivo. Por exemplo, Platão, quando ele cria o seu tratado da República, seu livro da República, ele fez exatamente baseado na teoria do evolucionismo. Para que todo efeito existe uma causa. E quando você descobre a causa e corrige a causa, naturalmente os efeitos serão um processo evolutivo. Você evolui à medida que os seus efeitos são mais perfeitos. Agora, se os seus efeitos ainda não são saudáveis, ainda não são aqueles melhores, você precisa voltar para a causa para corrigir.
Então, se nós queremos construir um mundo bem melhor, comece a analisar como que as nações conduzem o seu povo. Não preciso muito dizer. A República de Platão não é aplicada hoje praticamente em nenhum lugar do planeta. Porque a verdadeira república é uma república fraterna, que é o que os hinduístas, os budistas falam. Para você evoluir, você precisa do quê? Da fraternidade, da coalescência. Para você evoluir é o processo de junção. É quando você junta Shiva com Vishnu, o elemento pai e mãe. É por isso que o sétimo princípio hermético, que é o princípio do gênero, que fala que no universo tudo tem masculino e feminino. E como que você chega à unidade? Quando você une os dois gêneros. Ao unir os dois gêneros, você se torna um ser criativo. E aí você se torna um ser completo. Veja como a teoria construcionista criou um modelo de mundo totalmente incoerente. Essa semana nós iremos aprofundar um pouco mais esse questionamento. Mas afinal, qual é o modelo que nós devemos optar? O evolucionismo ou o criacionismo? E aí é um convite que eu faço a todos vocês a refletirem sobre isso para escolherem o melhor caminho. Com todo respeito àqueles cristãos, àqueles judeus, os islâmicos, um respeito a eles por acreditarem numa teoria que pode ter as suas falhas. Tá bom? Já deu tempo já? Deu. E não tem dúvida não. Não tem dúvida, né? Então, pessoal, muito obrigado. E na terça-feira nós teremos uma live exclusiva para os alunos, né, que estão no curso básico Código da Consciência. E pretendemos ainda essa semana, né, já estou na fase final da elaboração, a terceira aula do sétimo módulo, que é a aula prática. Tá bom? Novamente quero dar boas-vindas, né? A Metacosmos está aumentando consideravelmente, né? A nossa live lá do Flávio Vale, eu considero que foi um sucesso. Hoje nós chegamos a mais de 31 visualizações, né? 31 mil visualizações, e também quase 4,7, 4,8 curtidas. Eu considero que isso é um número agradável para a gente continuar esse processo na construção de um mundo bem melhor. Tá bom? Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.